Quer ser aprovado na GmbH? Tá cansado de teoria e não tem tempo para poder estudar? Conheça a nossa revisão 100% online, focada na resolução de questões. E o melhor, já está disponível para te ajudar a conquistar a sua aprovação. Clique abaixo e saiba mais. Fala, Hélio Jordano, a gente está de volta gravando o quê? Gravando sobre história de Belo Horizonte. Gravando não, né, galera? A gente está aqui gravando sobre história de Belo Horizonte. Vamos verificar alguns aspectos importantes, principalmente sobre quem? Principalmente sobre o governo de Juscelino Kubitschek. A gente sabe que teve uma evolução muito grande, tanto na cidade de Belo Horizonte, quanto também no estado de Minas. E em nível brasileiro, o quê? Todos os procedimentos, todos os processos, né? Todas as atuações governamentais de Juscelino Kubitschek. Mas vamos pegar especificamente quando ele começa a atuar na cidade de Belo Horizonte. Nessa atuação específica, a gente vai pegar os pontos que são estratégicos. A gente já sabe, basicamente, todas as vezes que a gente falar de JK, nós temos que lembrar da Pampulha. Então, falei de Juscelino Kubitschek, eu tenho que falar do conjunto arquitetônico da Pampulha. Lembrem todas as vezes. O Otacílio Negrão, ele foi quem? O Otacílio Negrão foi quem criou a Pampulha, né? Criou aquele reservatório, aquela lagoa da Pampulha, exatamente para fins de abastecimento. O JK, ele vem e cria para finalidades de turismo, então ele precisava modernizar aquela área e para isso ele convoca o Niemeyer. Então quer dizer que essa junção, essa ideia entre o Niemeyer e o JK, ela começa em Belo Horizonte, depois ela expande em Minas e chega até o nível brasileiro. A gente vai ver a questão toda relacionada a Belo Horizonte agora. Ó, são obras de Juscelino Kubitschek à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, exceto. Né? Então a gente vai verificar algumas obras que estão, o quê? Que são realizadas, ou que foram realizadas pelo JK. Vão identificar que algumas dessas obras, elas podem ter sido o quê? Elas não foram totalmente terminadas no governo do JK, né? Mas elas começaram no governo do JK, elas foram idealizadas pelo governo do JK e tiveram finalização em outros governos, mas quem criou, né? Quem criou essa ideia toda foi o JK, então a gente tem que ficar esperto com isso. Na prova pode cair de duas maneiras, né? Na prova pode cair de duas maneiras, então essas duas maneiras é bom a gente ficar esperto. Pode cair como JK ou pode cair também como o nome de Juscelino Kubitschek. Tranquilo? Qualquer um dos dois nomes a gente já tem que matar na tranquilidade. Lembrando que quando o JK ele assume lá na década de 40, ele vai assumir a prefeitura, ele dá um ar totalmente moderno, né? Então ele vai pegar toda aquela estrutura que tinha anteriormente e vai transformar em algo moderno e adaptado àquela época. Então, para que houvesse essa modernidade, houve a necessidade de buscar o quê? Buscar um arquiteto com pensamentos modernistas e nessa ideia que entra o Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer e também toda aquela equipe que ajuda ele, beleza? Vamos seguir essa aqui. Então vamos verificar. Eu tenho aqui como opções, eu tenho o Parque Municipal, eu tenho a Biblioteca Pública, o Colégio Estadual de Minas Gerais e eu tenho a Capela de São Francisco de Assis, né? Então a gente vai ter aí 4 opções, beleza? Vamos identificar aqui? Então nós temos aqui o Colégio, a Biblioteca Pública foi criada durante o governo dele. O Colégio Estadual de Minas Gerais ele foi criado durante o governo de JK e foi todo reformado também, né, durante esse governo dele. E a gente tem também a Capela de São Francisco de Assis e o Parque Municipal. No caso, lembrando, todas as vezes que a gente for falar do Parque Municipal, é importante lembrarmos que o Parque Municipal ele foi inaugurado antes, lembrem disso? O Parque Municipal René Genet ele foi inaugurado antes da própria cidade de Belo Horizonte, ou então pode cair na prova para vocês, cidade ou município. A FGR ela não consegue fazer essa distinção bem clara entre os dois, né? Mas para vocês, lembrem todas as vezes,
Se eu falar cidade, eu considero somente o espaço urbano. Se eu falo município, eu considero o espaço urbano mais o espaço rural. Lembrando que em torno de 3%, né, em torno de 2,8% a 3% de Belo Horizonte é espaço rural. Então tem que ficar esperto com essa lógica aí. Município, urbano mais rural. Se eu falar só cidade, urbano. Mas no caso a FGR ela não trabalha muito essa distinção de forma muito clara, né? Então eles falam muito só em Belo Horizonte ou sobre cidade de Belo Horizonte. Então nessa primeira aqui a gente vai lá, ó, com toda a convicção marcar o Parque Municipal, né? Lembre aí que o Parque Municipal ele vai aparecer, quando falar só Parque Municipal vai falar do René Janet, né? Lembre todas as vezes disso. Então, essa obra ela não foi atribuída a quem? Ela não foi atribuída a JK. Certinho? Então, vamos marcar aí a primeira, a gente já vai de letra A. Essa aí tava fácil demais pra gente, né, galera? Então, essa aí tá tranquila. Olha lá, ó. Arquitetura moderna, introduzida em Belo Horizonte com o conjunto da Pampulha, continua presente na cidade em diferentes projetos públicos e residenciais, como no inaugurada em 1954. A alternativa que completa a lacuna é... vamos ver. Arquitetura moderna, introduzida em Belo Horizonte com o conjunto da Pampulha. Beleza? Continua presente na cidade diferentes projetos públicos e residenciais. Vamos ver o que foi inaugurado em 54 aí, ó. Praça Tiradentes, Aeroporto da Pampulha, Praça Geraldo Mansur e a Praça Afonso Arinos. E aí? Vamos verificar qual desses aqui? Eu preciso observar o seguinte. Se eu já falo, olha que bacana que a gente tem que ficar esperto nesse tipo de questão. Arquitetura moderna introduzida em Belo Horizonte com o conjunto da Pampulha. Eu estou falando sobre o conjunto da Pampulha. Então, obviamente, a minha resposta ela tem que ser com algo baseado na Pampulha, né? Então, pelo menos naquela região do entorno da Pampulha. Essas praças, normalmente, elas não estão tão focadas nas áreas do entorno. Então, a gente tem que ficar esperto com as opções que vai dar. Vamos verificar quais as opções. Ó, primeira coisa que a gente vai ver. Aparece aqui pra gente a Praça Tiradentes, ela não está na área de entorno. O aeroporto da Pampulha, né? Coloca que foi inaugurado em 54. C, a Praça Geraldo Mansur, ou D, a Praça Afonso Arinos. Nesse caso aí a gente vai com toda a convicção aqui, vão ficar esperto que não foi a pegadinha, né, que normalmente a FGR gosta de colocar. Nesse caso aqui, essa arquitetura ela vai estar presente no aeroporto da Pampulha. Por quê? Porque eu já tenho um complexo arquitetônico que foi montado naquela área. Vamos lembrar disso aí. Eu tenho todo aquele complexo arquitetônico montado, estruturado naquela área específica, naquela área que servia só de represa, que foi direcionada para o turismo. Então, eu tenho que manter uma certa base, né? Tenho que manter um certo equilíbrio no ponto de vista arquitetônico. Para que esse ponto de vista e esse equilíbrio arquitetônico ele seja mantido, eu tenho que trabalhar o quê? Na maior proximidade e nos maiores dados que vão ser, vamos dizer, no maior equilíbrio possível. Esse equilíbrio ele é mantido no aeroporto da Pampulha. Elmer, qual outro aeroporto que a gente vai ter no caso aqui em Belo Horizonte? Eu tenho algum aeroporto em Belo Horizonte que ele é direcionado para voos internacionais? Internacionais, não. Lembrem disso. Em Belo Horizonte eu não tenho. Eu tenho aqui no caso a Pampulha. Ele é direcionado para voos regionais e nacionais, né? Voos internacionais, aí a gente vai falar o quê? Do aeroporto de Confins, né? Lembrem todas as vezes disso aí. Confins está na região metropolitana, mas não está em Belo Horizonte. Já fizeram a anotação? Beleza? Então a gente vai de letra B. Até agora tá tranquilo? Vamos seguir então? Vamos ver o que a terceira fala pra gente. Ó, o arquiteto e paisagista francês Paul Villon sonhava em implantar na cidade o maior parque urbano da América Latina em estilo romântico inglês. O parque previa um cassino,
um restaurante e um observatório meteorológico. As suas ruas, alamedas, lagoas e seus riachos foram traçados de forma livre pelo arquiteto. A arborização foi introduzida por meio de transplantação de árvores de grande porte, trazidas de diversos locais da cidade, e do plantio de mudas produzidas em 2 viveiros criados por Povilon, às margens do córrego da Serra. Assim como a capital de Minas, o parque foi inaugurado com as obras incompletas. O enunciado acima faz referência ao. Então agora a gente está falando especificamente dos parques que a gente tem na capital, né? Então a gente tem que ficar esperto com esse tipo de questão. Esse tipo de questão aí, elas são questões que podem cair tanto na parte de geografia de Belo Horizonte, como ela pode cair também na parte de história de Belo Horizonte. Essa questão aqui, ela é direcionada para a parte de história. Por qual motivo? Porque ela fala do processo de formação da capital. Então, eu estou falando do processo de formação da capital, né? Então, especificamente, ele vai direcionar a questão para a formação de Belo Horizonte. Eu não vou estar falando aqui, olha para vocês verem, eu não vou falar de Belo Horizonte quando ela já está pronta. Eu vou falar do processo de formação. Lembrem aí, Belo Horizonte foi inaugurada em 1897, século XIX, né? Finalzinho do século XIX ali, acabando o século XIX, já entrando no século XX, que a gente tem a inauguração de Belo Horizonte. Essa inauguração, lembrando que essa inauguração, lembrem todas as vezes que a gente tem que falar de inauguração de Belo Horizonte, a gente tem que falar do Arão Reis. Falei de inauguração, eu tenho que falar do Arão Reis, beleza? E tenho que lembrar também quem foi a primeira pessoa que teve, né, que criou o Curral del Rei, que deu origem, que vai ser o Juan Ortiz, né? O José Ortiz. Então lembrem todas as vezes desses caras aí, né? Todas as vezes, várias aulas dessas aqui a gente fala deles exatamente para vocês estarem lembrando constantemente. Mas existe até uma pegadinha, mas essa aí, FGR ela não vai cobrar de vocês, exatamente porque não está em nenhuma das bibliografias, mas durante o andamento das obras, olha para vocês verem, durante o andamento, lembrem, o Arão Reis ele projeta as obras, ele é o chefe do processo de execução, mas durante o andamento ele abandona as obras durante finalzinho ali, ele vai fazer o abandono dessas obras, né? E outro arquiteto assume, mas historicamente, né, a gente sabe que isso aconteceu, mas não vai ser cobrado na prova suas. Não vou nem falar o nome desse arquiteto aqui para vocês não terem confusão, não fazer confusão e não bagunçar na hora da prova, mas esse processo aconteceu. Mas lembre que todos os créditos são passados para o Arão Reis, né? Então vamos seguir nessa aqui. Então vamos lembrar o seguinte, quais são os pontos importantes que eu tenho que destacar na questão? Lembre que eu falei com vocês, todas as questões da FGR, você vai grifar o que é importante, né? Vamos grifar o que vai ser importante aqui nessa questão. Vamos lá. Arquiteto e paisagista Povilon sonhava em implantar na cidade o maior parque urbano da América Latina. Até aqui tudo bem. Estilo inglês, restaurante, observatório, até aí também tudo bem. Até agora não identificou nada fácil para vocês, né? Que dá para utilizar nas respostas. A arborização foi introduzida por meio de transplantação de árvores, trazidas de diversos locais da cidade, e do plantio de mudas trazidas em 2 viveiros criados por Povilon. As margens do córrego da Serra, assim como a capital de Minas, o parque foi inaugurado com as obras incompletas. Assim como a capital de Minas, o parque foi inaugurado com as obras incompletas, né? O parque foi inaugurado com as obras incompletas, então a gente tem que ficar esperto nisso aí. E ele foi inaugurado o quê? Ele foi inaugurado antes, que vai ficar também, olha lá, isso aqui que é importante também, as margens do córrego da Serra, né? As margens do córrego da Serra também é bom a gente ficar esperto em relação a esse córrego aí. Então vamos lá. O enunciado acima faz referência ao Parque da Serra do Curral, Parque Municipal das Mangabeiras, Parque Ecológico da
Pampulha ou Parque Municipal Américo René Jeanet. Vamos lembrar o seguinte, processo de inauguração. Se ele foi inaugurado, né? Foi inaugurado antes, vamos lembrar, foi inaugurado com as obras inacabadas. Foi inaugurado antes também da cidade ser inaugurada. A gente está falando do Parque Municipal Américo René Jeanet, né? Então a gente vai estar falando especificamente dele. Ele foi inaugurado com as obras ainda em andamento e as obras da cidade também ainda quando a cidade foi inaugurada, Belo Horizonte foi inaugurada. Lembre que ela estava em andamento, não tinha terminado tudo ainda. Um dos aspectos importantes da gente lembrar disso aí é o quê? Que um dos apelidos que Belo Horizonte recebia era qual? O de Poeirópolis. Né? Então, Belo Horizonte recebia o apelido de Poeirópolis. Por quê? Porque as principais ruas ali da região central, olha que bacana. Então, você inaugura a capital de Minas. Lembre que o primeiro nome da cidade projetada, né, ela não era Belo Horizonte, era Cidade de Minas. Então, você vai ter Curral del Rei, que era a área inicial, o embrião, vamos dizer assim. Quando você projeta, você vai chamar de Cidade de Minas. E depois de projetada, 4 anos mais tarde, em 1900, depois de inaugurada, né, 4 anos mais tarde, em 1901, muda o nome para Belo Horizonte. Então, tem essa característica, essa evolução aí, que a gente tem que ficar esperto todas as vezes que a gente citar. Então, vai aparecer sempre Curral del Rei. Pode aparecer o del Rei com I, com Y, tanto faz. Isso aí não vai interferir em nada na leitura sua. Não adianta ficar perdendo tempo com recurso. Depois, Cidade de Minas. E depois, Belo Horizonte. Certo? Curral del Rei, lembre que a gente fala exatamente que o nome recebia especificamente esse nome lá dessa área. Por quê? Porque você tinha uma criação de gado e tinha que pagar o tributo ao rei. Então, você separava uma área específica e falava que aquela parte ali era o Curral do Rei, né? Então chamava-se que aquela área era Curral del Rei, que servia basicamente para aquele espaço ali pagar o tributo à coroa, beleza? Depois, Cidade de Minas é a cidade já projetada. Então, a cidade projetada, lembre que não foi projetado Belo Horizonte, foi projetado Cidade de Minas. E depois, 4 anos mais tarde, marquem aí, depois de 4 anos... Aqui, ó. Depois de 4 anos, teve a criação de Belo Horizonte, certo? Então é bom a gente ficar esperto com essa evolução aí, beleza? Vamos seguir então? Olá! No ano seguinte à inauguração da capital de Minas, um grupo de personalidades, percebendo a carência de assistência médica aos menos favorecidos, principalmente indigentes, formaram a Associação Humanitária da Cidade de Minas. Então, o que é importante você já destacar? No ano seguinte à inauguração, inaugurou em 1897, então foi em 1898. Né? Então, em 1898, observou que a carência de assistência médica aos menos favorecidos. Formaram a Associação Humanitária da Cidade de Minas, ainda era Cidade de Minas, não era Belo Horizonte. Essa comissão, formada por médico e engenheiro, propôs e aprovou, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, o local mais apropriado à edificação. Né? Isso aqui é uma reportagem especial da Globo, né? Falando sobre Minas Gerais, sobre questão de Belo Horizonte. Então vamos verificar. O enunciado faz referência à construção de qual hospital da capital? Bacana, vamos verificar o que mais que pode ser importante? Associação Humanitária, beleza. Eu sei que o ano foi 1898, então... Associação Humanitária, anotem já aí no cantinho, já deixa grifado. O ano, 1898. Vamos buscar aqui, então, qual hospital que pode ter sido criado nesse ano.
Vamos buscar essa questão para a gente verificar o que pode estar batendo aí para nós. Olha lá, a gente tem aqui, ó, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Hospital Luxemburgo, Hospital Felício Roxo e a Santa Casa de Misericórdia. Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, aqui no caso, é a FHEMIG, né? Que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e ela é bem mais nova, que eu estou falando de instituição de 1898, então tem muito tempo envolvido. Então, nesse caso aqui especificamente, a gente não vai pegar a FHEMIG. Hospital Luxemburgo e Hospital Felício Roxo são hospitais que bem mais recentes, muito mais recentes. Quando a gente fala de processos de formação, lembre que nós temos que lembrem basicamente, na hora que fala do enunciado que eu falei com vocês, a FGR, ela vai vacilar um pouquinho nos enunciados. E na hora que ela fala associação humanitária, se eu estou falando de associação humanitária, o nome da instituição normalmente está nas alternativas. Qual dessas aqui que apareceria para a gente bacaninha? Ó? Se eu estou falando de uma associação humanitária, de estalo eu já marcaria Santa Casa de Misericórdia. Lembrem, porque é uma instituição filantrópica, questão humanitária. Então lembrem aí, vão marcar que nesse caso, ano, né, foi escolhido a área que seria construída esse hospital no ano de 1898. Lembrem, faça essa anotação no ano de 1898. Certinho? Vamos seguir aí para a próxima? Isso aqui já está facilitando, isso aqui a gente já mastigou a prova quase toda para vocês, ó. A reforma urbana das ruas e avenidas de Belo Horizonte, tornadas largas, retas e asfaltadas, convergia com o modelo da cidade moderna, abrindo caminho para os automóveis, símbolo emergente da modernidade. No governo de JK, além das avenidas do Contorno e Afonso Pena, qual as outras da área central foram modernizadas? Pois é, e aí? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Qual que a gente marcaria? Além do Contorno, né, que é a Avenida do Contorno, Avenidas do Contorno e a Avenida Afonso Pena, que foram avenidas clássicas, né? Avenidas clássicas iniciais que ele teve que trabalhar em cima delas, então a gente vai ficar esperto demais nessas avenidas, que são avenidas que ele começou, né? Porque a Avenida do Contorno, quando o JK ele assume, ela ainda não estava pronta. Ela ainda não estava pronta. Então, como ela ainda não estava pronta, foi necessário o quê? Foi necessário, basicamente, que ele terminasse essas avenidas, beleza? Que ele terminasse a Avenida do Contorno. E que ele asfaltasse a Avenida Afonso Pena, né? Porque era do principal corredor ali, do corredor norte-sul, então você tinha a Avenida Afonso Pena, que ainda é das principais avenidas. Lembrem, todas as vezes que a gente fala de avenidas em Belo Horizonte, todo mundo lembra de Contorno. A Avenida do Contorno serve para isso. Mas a gente tem que lembrar que existem outras avenidas também de extrema importância. Então, as outras da região da área central que foram modernizadas, vai ser basicamente a Avenida Brasil e a Avenida Bias Fortes. Então, marque aí Avenida Brasil e Avenida Bias Fortes aí na letra A, beleza? Marcou aí, tranquilinho? Vamos seguir então?
Em 1936, essa praça é inaugurada, ponto que marca o centro exato de Belo Horizonte, dentro dos limites da Avenida do Contorno. O projeto do arquiteto Érico de Paula foi inspirado nos jardins europeus. O piso em mosaico português, com motivo marajoara, é o único da cidade. O enunciado acima faz referência a qual praça? E aí? Essa praça, ela tem uma característica básica de ter caído na prova, já caiu em prova, e na hora que cai na prova, tem gente que consegue errar essa praça ainda. Vamos ficar esperto em relação a isso. O que é que eu destaco aqui na hora que a gente vai falar dessa praça? Todas as vezes que a gente for começar a falar dessa praça, você tem que destacar todas as vezes a área que ela está. Então, a praça que está nos limites da Avenida do Contorno, lembrem sempre, essa praça que está no limite da Avenida do Contorno vai ser a Praça Raul Soares. Marquem aí, todas as vezes. Em convergência com várias outras ruas, mas lembrem que ela vai estar o quê? Ela está, anotem, faça essa anotaçãozinha bem bacana aí para vocês, bonitinha, deixa clássica, a praça que está dentro dos limites, né, da Avenida do Contorno, eu vou chamar de Praça Raul Soares. Lembrem, dentro da Avenida do Contorno, eu vou ter a Praça Raul Soares. E já caiu na última prova, né, da FGR, muita gente errou. Por que que as pessoas erraram? Porque falava dessa praça e falava sobre uma série de junções ali, né, de encontros. Só que as pessoas esqueceram muitas vezes de colocar ali a Avenida do Contorno. Então, prestou atenção com as demais. Você tinha duas alternativas, falava basicamente da Avenida do Contorno. Então, duas tinham a Avenida do Contorno e as demais não tinham. Na hora que você fazia as ligações, então ia dar o quê? Você observava que a alternativa correta lá na prova, conseguia identificar tranquilamente. Mas muita gente esqueceu da Contorno. Então, lembra, se eu estou na Avenida do Contorno, a praça que vai ter lá é a Praça Raul Soares. Então, que ela é contornada, né? Aliás, que ela vou ter essa avenida sendo protegida pela Avenida do Contorno, porque se eu falar contornada pela Avenida do Contorno, fica feio, beleza? Então, eu aguardo vocês nas próximas aulas.